Vou contar uma história rápida aqui, que aconteceu comigo. Eu estava num treinamento, justamente um treinamento de liderança. Nos entregaram 2 veleiros. Pegaram lá 14 pessoas, nos dividiram em 2 grupos, e cada grupo pegou um barco e nós fomos navegar no Rio Guaíba. Tem uma discussão sobre se é um rio, se é um lago, enfim. Tá, mas fugindo dessa discussão, tem poucas ondas, mas ele é bastante grande. Tem inclusive um catamarã que faz o deslocamento ali Porto Alegre e Guaíba, que é uma cidade próxima. Quais eram as instruções? Nós tínhamos um treinador, eles chamavam, acho que era skipper, que ficaria ali caso desse algum problema, para a gente não fazer nenhum problema e não correr nenhum risco com o veleiro. E tinha uma folha frente e verso com instruções. Então a gente só tinha as instruções, ninguém explicava nada sobre esse barco, como ele funcionava, e ninguém tinha velejado, ninguém sabia como funcionava. Saímos às 10 horas da manhã e teremos que voltar ao meio-dia. Precisávamos estar meio-dia de volta. Tínhamos um recurso que era 15 minutos de motor. Cada grupo precisava escolher quem seria o líder, quem seria a pessoa que iria liderar o grupo. E casualmente me escolheram para ser o líder do grupo, do meu grupo. Bom, nos colocamos dentro do barco à vela e saímos a velejar nas águas do Guaíba. Gente, quando nós começamos a andar, de repente, o próprio skipper, o próprio profissional que estava ali para cuidar, para que a gente não fizesse nenhuma bobagem, ele se perdeu e a gente encalhou. A gente ficou encalhado, com o barco encalhado num lugar. E aí a gente não conseguia nem ir para frente nem para trás. E as outras pessoas, obviamente, o outro barco passou por nós. Só que passou assim bem devagar, de vez em quando andava, de vez em quando não andava e tal. E eu não sei se você, não faço a menor ideia se você já teve a oportunidade de velejar. Nesse dia eu aprendi que um barco a velas, as velas elas servem, não é para dar direção, elas servem para dar a força para o barco andar. O que faz o direcionamento é o próprio leme. Só que não tinha muito vento e a gente não tinha se ligado nisso, a gente não estava prestando atenção nisso. De repente, bateu o estalo. A gente conseguiu desencalhar o barco, nosso barco conseguiu desencalhar, e a gente começou então, como a direção do vento, você consegue olhar lá na ponta da vela, você consegue olhar a direção do vento, a gente começou a andar em zigue-zague. Então o que a gente fazia? Direcionava as velas assim, para o barco poder andar, para ter força para andar, e a gente andava então em zigue-zague na direção do vento. Se o vento estivesse assim, a gente fazia assim. Então quando precisasse voltar, a gente dobrava o barco, virava as velas, e aí ia mais um pouco. Então a gente ia andando assim, em zigue-zague, para poder chegar no nosso objetivo. Conseguimos dar a volta lá na boia, só que faltavam 20 minutos para a gente, como objetivo para a gente chegar, e a gente estava bem distante ainda. Bom, precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos ligar os motores do barco ou não. Nós tínhamos 15 minutos de motor de barco e era o suficiente para chegar lá. Perguntei para o skipper, esse acionamento vai fazer com que a gente chegue lá? Vai fazer com que vocês cheguem lá. Perfeito. Pessoal, vamos tomar essa decisão. E aí olha a importância de você estar preparado para dividir as decisões, mas ao mesmo tempo ter uma liderança situacional para, em caso de problema, você tomar a decisão. Então, eu estava naquele momento exercendo a liderança democrática. Eu estava querendo dividir com as pessoas essa decisão. Pessoal, o que vocês acham? Aí o pessoal do barco começou a discutir. Sim, vamos ligar. Outros, não vamos ligar. Vamos ligar. Não vamos. Aí começou a entrar numa discussão eterna. E aí, de repente, eu me lembro perfeitamente que um dos membros do nosso grupo disse o seguinte: não, nós não vamos ligar, porque nós estamos aqui num treinamento de liderança e precisamos entender que a nossa empresa, olha onde é que vai, as pessoas se transformam nesses treinamentos, né? A nossa empresa precisa preservar os recursos. Então, como que a gente vai gastar os recursos se a gente vai chegar lá? E aí a gente dizendo, cara, a gente não vai chegar. Não vai dar para chegar. Não vai dar tempo de chegar se a gente não usar isso. Não usar os recursos. Não, mas a gente não pode usar os recursos, não sei o quê, porque a gente é uma empresa sustentável, a gente precisa dar o exemplo. Somos os líderes. Gente, entrou uma discussão. Aquela coisa foi. Até que eu disse, olha, pessoal, eu tô entendendo, já ouvi todo mundo, como eu fui escolhido para ser o líder, eu preciso tomar uma decisão. E eu escolho que a gente ligue os motores. Porque o que acontece?
Naquele momento, toda aquela discussão serviu para a gente realmente debater as ideias, liderança democrática, escutando todo mundo, prestando atenção nas opiniões, ouvindo todos os lados, mas chega um momento que se você não decide, a coisa não vai. Se alguém não tomar a decisão, a coisa não vai para frente. Então, em algum momento precisa, quando há muita divergência de opinião, você precisa entrar e tentar ouvir e tomar uma decisão, com base em tudo aquilo que você ouviu, tentando acertar, obviamente, para que ninguém saia prejudicado. O líder, o gestor, ele precisa estar preparado para que, em determinados momentos, ele possa sim ser uma liderança democrática, permitindo a participação de todo mundo, envolvendo as pessoas nas discussões das ideias, ouvindo as sugestões. Isso tudo é importante. Mas sem dúvida, vai chegar um momento em que o líder também vai precisar ser autocrático. Ele tomar a decisão e dizer, olha, pessoal, eu já ouvi todo mundo, mas agora chegou a hora de decidir, senão a gente vai se dar mal. E a minha decisão é essa. E vamos em frente.